Olá, meu nome é Milene, estou aqui no Brasil, então é boa tardinha aqui. E vou esperar um pouquinho algumas pessoas entrarem, mas hoje eu vou estar falando um pouquinho do Dia da Mulher, que eu acho que é um dia que demarca várias coisas. Até vou falar do Dia do Homem, que tem algumas diferenças. E eu acho que é importante a gente se dar conta de... O dia não é o único dia, tipo o Dia da Mãe, não é o das mães, não é o único dia das mães, mas eu acho que a gente demarca com algumas coisas, né? Então, essa semana até postei, se não viram, olhem na minha página, meus posts contando um pouco da história do Dia da Mulher. E eu reparei que tem várias... Oi, Karina, já me avisa como é que tá o som. Raquel, oi também. Então, eu vi que já tem várias histórias do Dia da Mulher e que... Na verdade, foi demarcar as conquistas das mulheres, né? Então, tem dia, tem comemoração, tem alarme, alerta, tem tudo, né? E para os dias dos homens também. Então, sejam bem-vindas, Karina, Raquel, Ivete, Débora. Então, só me avisa, Karina, como é que tá o som, por favor. E daí eu sigo a live tranquilo. Então, o Dia da Mulher, dentro dos meus posts, vocês podem olhar, tem a ver com toda uma série de situações das mulheres, né? Obrigada, Karina. O som tá bom. Maravilha, então. Fico mais tranquila assim. Então, o que acontece? Desde muito tempo, os homens iam para as guerras e a força trabalho, quem cuidava os filhos, quem mantinha a religião viva, inclusive, eram as mulheres, né? Só que o que acabou acontecendo, que justamente por faltar homem, porque iam morrer em guerra, em competição, em várias coisas, até para vocês terem uma noção, nascem mais homens do que mulheres, só que entre a idade de 15 e 25 anos, morrem muito mais homens. Pelas competições, pelas guerras, agora já não tem mais guerra, mas tem corrida, bebida e uma série de outras coisas. Então depois ficam mais mulheres do que homens. Então as pessoas têm a ilusão assim, não, tem muito mais mulher do que homem. Não, tem muito mais mulher velha do que homem. E aí as mulheres ficam desesperadas, né? Então não, mulheres. Homens jovens se arriscam mais e acabam morrendo, mas a quantidade não é massivamente diferente como se imagina. Mas... o que acontece justamente por essa ideia de escassez, se colocou o homem numa situação onde as mulheres competem com as mulheres em tudo, né? Em tudo. Em vez de se juntarem e reconhecerem a força de trabalho. No Brasil, há muito tempo, 60% dos lares são sustentados por mulheres. Então, isso mostra uma força enorme das mulheres. Eu realmente conheço muitas, e me incluo nisso, que são um arrimo de família, né? Se fala dos homens ou dos meninos arrimos de família, e não se fala dessas mulheres que seguram todos os trancos, porque... antigamente, a mulher era a dona de casa e esse homem tinha a responsabilidade de sustentar. Há muito tempo, já lá por isso a Revolução Industrial, por isso o Dia da Mulher, porque essas mulheres tinham trabalhos quase escravos, além de casa, além de filhos e tudo mais. E hoje, nos dias de hoje, ainda mais 60% dos lares são sustentados por mulheres. Então, mulheres somos uma classe de força. O problema é a direção que a gente dá para essa força. O problema é para onde a gente está indo. Por quê? Porque, na verdade, se a gente vai olhar o quanto a gente é guerreira, teria que as histórias infantis terem mudado. O que eu quero dizer com isso? Tá na hora de cortar o cabelo, descer a torre, matar o dragão e chega de esperar por príncipe encantado, porque a tendência de se arrepender disso é muito alta, é muito grande. Nós mulheres temos toda a capacidade de não ser a princesinha que espera o príncipe, mas a rainha, porque somos a rainha do lar, não no sentido de princesas, mas no sentido de guerreiras, né? De quem luta pelo bem-estar de filhos, de uma nação, de todas as coisas. Eu acho que realmente não é dizer que elas são melhores, mas que não nos falta absolutamente nada para realmente tomarmos conta da nossa vida e das nossas coisas. Seja bem-vinda, Cleide, também. E assim eu vou seguindo hoje a live. Vai ser um parabéns, Dia das Mulheres, né? Nossos dias, mas que essa data demarca, então, muitas
guerras ou guerreiras, né, que atrás de nós vieram abrindo a possibilidade de votarmos, que faz uma diferença enorme. Para quem não sabe, o ano passado foi o primeiro ano que na Arábia as mulheres puderam votar. Até então, mulheres ainda até o ano passado não podiam votar. Se você for estudar e Google isso, né, bota no Google e olhe, não é tão longe assim que as mulheres puderam votar. E lembra que só quando as mulheres conseguiram votar, e muitas apanharam para isso, certo? Muitas, que as pessoas ficam xingando de feministas e coisa parecida, muitas fizeram força para que nós, mulheres, pudéssemos fazer diferença numa eleição e, portanto, começar a ser escutadas. Ainda existe um número muito pequeno na política de mulheres, ainda existe um número muito pequeno de mulheres nas partes de decisões, seja dentro da educação, dentro de toda a parte legislativa, executiva, né? As mulheres ainda, elas estão em quase todas as áreas atualmente, mas ainda eu acho que esses espaços não são todas que têm a coragem ou a força de usar o espaço em si. Seja bem-vindo, Luiz. Então a ideia hoje é falar um pouquinho desse feminino, dessas mulheres, dessa questão do nosso espaço, do nosso poder, né, enquanto mulheres, mas eu vou dividir um pouquinho esse contexto com algumas ideias. Uma é a frase, né, o texto de hoje do que eu tô falando. Antônia Rita, seja bem-vinda, boa noite para você também. Então, um texto que eu quero trazer é esse daqui, assim, já perdi até uma página aqui, mas é o mesmo ato que evita nossas emoções negativas lhes confere o poder de controlar nossas vidas. Eu acho que a mulher, acima de tudo, ela é um ser muito mais emocional, muito mais guiada pelo coração dela. O livro que eu tô trazendo essas coisas é esse daqui, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. E a ideia é que quando a gente, de alguma forma, se balança pelas emoções, e pode ser por causa dos hormônios, né, período do nosso mês, pode ser porque a gente leva muito mais emocionalmente todas as coisas, né, com o coração, e não que a gente não use a mente, não que a gente não use a inteligência, mas realmente a gente é mais balançado de alguma forma. Porque lembrem, né, metade da população é mulheres e a outra metade são filhos destas mulheres. Infelizmente, eu acho que as mulheres perdem um pouquinho do contexto quando elas acham que quem cria o machismo é o homem. Por quê? Porque na idade terra quem educa são as mulheres, nas escolas massivamente são professoras mulheres. Então, como que toda essa base educacional formou homens machistas e, pior, no meu caso, no meu ponto de vista, mulheres machistas, né? Quando uma mulher olha uma situação de alguém ter apanhado, sido abusada, ou qualquer coisa do gênero, e diz, mas também o que dá o direito de alguém abusar, machucar, bater, espezinhar, o feminicídio, quer dizer, o assassinato de mulheres, de lavar a honra, que antigamente não era crime, né? Até a Leila Diniz, a partir dali é que realmente se começou a questionar como se pode matar alguém em nome de sua honra, né? Que hoje a gente diz, não, tá errado, mas ainda assim eu vejo que a própria mulher muitas vezes traz a questão, olha como se vestiu, deve ter feito alguma coisa. Esse pré-julgamento mostra a sua própria posição, a sua própria educação. Então, se esse mesmo homem matar outro homem, não tem problema a roupa que ele vestiu. Se esse mesmo homem abusar outro homem, então esse é um doente. Mas se for com a mulher, é ela quem causa, é a criança que causa, é a menina que causa. E aí, claro, é possível se dizer várias coisas. Por exemplo, o quanto se está erotizando a infância, o quanto já está se usando esmaltes, batons, maquiagens para criancinhas pequenas, né? Salto, que é extremamente negativo para essa coluna, para essa formação. Então a ideia aqui da live não é ser chata como eu tô sendo, mas trazer outros pontos de vista sobre situações de nós, mulheres e homens, quanto à nossa posição enquanto ser, né? Enquanto ser emocional, enquanto ser que quer ser feliz, que está buscando ser feliz de alguma forma e que muitas vezes
se coloca a parte do que é a caixinha de macho, a caixinha de feminino, do que é certo, do que é errado e principalmente do que não sou eu. E talvez esse seja o tema mais importante num dia das mulheres, né? De uma consciência do feminino, em dizer, tá, mas tem que ser, o feminino é isso ou é aquilo? Por exemplo, vou fazer 54 agora e estava calculando 55. E algumas pessoas já dizem, não, agora tu é velha, tem que ter cabelo curto, ou tem que ter tal coisa, ou vestir tal roupa, ou tal cor, ou tal maquiagem. Então, essas questões de trazerem arquetipos, fórmulas, caixinhas que a gente tem que se encerrar dentro, porque esse é o feminino ou o masculino, ou o certo, ou o que esperam, na verdade está na hora de nos perguntarmos o que eu estou esperando de mim, da vida, dos outros, o quanto eu tenho liberdade para mim e portanto dou ao outro, né? Abro espaço ao outro, que eu acho que na verdade é isso que está faltando, não é nem a mulher ou o homem. Oi, Adriana, seja bem-vinda. É nós enquanto humanidade. Eu acho que falta muito esse processo de nós enquanto humanidade, e não homem pode, mulher não pode, mulher pode, homem não pode, seja chorar, seja vestir, seja sair, seja voltar, seja beber. Enquanto humanidade tudo é possível. Agora, enquanto a gente começar a criar essas caixinhas de homem e mulher, certo ou errado, feminino masculino, tentar se tratar as coisas por gênero, e aí vários gêneros, porque hoje não é só feminino e masculino, né? E principalmente com uma falsa moral do que é certo ou errado para se amar e ser amado. Então, acho que essas caixinhas nos ferem tanto quanto ferem aos outros, porque toda vez que você cria ou está dentro de uma caixinha, você está numa vida limitada, você está numa visão limitada. Um pensador livre tem espaço para pelo menos curiosidade, e dessa curiosidade tomar decisões diferenciadas na vida. Então eu estava olhando, esse livro, ele tem um pouco de machismo, sim, ele tem regras, sim, ele tem caixinhas, sim, mas ele tem coisas interessantes. Eu vou ler uma partezinha que eu separei, que é só uma lista de 6 coisas mais importantes para as mulheres, e uma coisa, obrigada pelos coraçõezinhos, Adriana, e umas 6 dicas para homens. E eu estava olhando elas, porque esse livro eu já li há muito tempo, e eu estava olhando elas e digo assim, por que isso é feminino e isso é masculino? Por que é separado isso? Tem uma certa lógica? Tem, mas tem que ser assim? Não. Mas eu vou ler para vocês também pensarem sobre isso. Então aqui está dizendo assim, necessidades amorosas primordiais, tá? Então, mulheres precisam receber carinho. Concordo plenamente. E por que não homens? Claro que eu conheço uma frase clássica que diz que mulher dá sexo porque quer carinho e homem dá carinho porque quer sexo. Eu concordo com essa frase, mas significa que a necessidade primordial de carinho é só feminina? Não. Mas eu concordo quando diz que uma das necessidades primordiais do homem é confiança. Mas aí eu pergunto, e mulher não é uma necessidade primordial de confiança para a mulher? Claro que é. Né? Então essa lista, eu digo assim, essa lista serve para os dois. Talvez mulher busque mais carinho do que confiança, mas isso não significa que ela será feliz se não confiarem nela ou se ela não confiar no parceiro. Entendeu? Esse homem precisa de carinho tanto quanto ela. A mulher busca mais carinho do que sexualidade? Também, concordo. Vamos a outros itens. Dizem que mulher precisa de compreensão. Concordo, mas o homem não precisa? Não, dizem que o homem precisa de aceitação. Mulher também. E o maior problema é que a mulher normalmente não busca aceitação do homem, e sim da sociedade, das amigas, né? A maioria das mulheres se veste para outra mulher, não para homem. Porque para homem, se ela botar a mesma roupa todas as festas, ele vai dizer que é muito econômico. É bom, mulher vai vestir porque outras roupas porque as amigas já viram aquela. Jane, seja bem-vinda, bom te ver por aí. Isabel também. E vamos lá. Mulher precisa de respeito e homem não. Para quem está chegando agora, essa é uma lista do Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, onde eu acho que o que dizem que mulher precisa, homem também precisa. E o que diz que homem precisa, mulher também precisa. Então, diz que mulher precisa de respeito e diz que homem precisa de apreço.
mulher não, entende? Claro que a gente precisa desse apreço, né? Aqui fala, por exemplo, mulher precisa de validação e homem precisa de aprovação. Homem precisa de validação. Uma das razões de homem muitas vezes trair, e não é justificando, mas é tentando dar um ponto de vista, é porque quando o homem está solteiro, ele tem uma validação, ele se vê valorizado quando ele chama a atenção. Mulher também. Quando esse homem casa, ele espera essa validação da esposa. E quando ele não tem, essa validação muitas vezes é quanto ela quer sexo com ele, né? O homem confunde muito sexo com afetividade. Então, ele vai o quê? Como se fosse menos validado. Então, ele vai buscar validação muitas vezes fora. Ah, isso justifica ele trair? Não justifica. Ele tinha que sentar e conversar com essa mulher e dizer, olha, eu não estou me sentindo valorizado, não estou me sentindo assim, assado, nacolado, tá? Mulher precisa reafirmação e homem encorajamento. Ambos precisam dos dois. Homens e mulheres precisam validação, encorajamento, respeito, confiança. Toda essa lista que separa homens e mulheres serve para os dois. Deixa eu ver o que a gente está falando. Sempre, independente do gênero, precisamos das mesmas coisas. Somos humanos. Exatamente, como humanos, nós precisamos das duas coisas. Existe diferenciação de gêneros, existem diferenças em comportamentos, a mulher vai mais para o emocional ou tem esse emocional mais trabalhado? Sim, e por quê? Porque ela todo mês vai ao umbral dela, né? Ela vai ter TPM, ela vai ter mexida hormonal. Então a tendência dessa mulher ir para o inconsciente e ter que ver esse inconsciente no período dela é muito grande. O homem não tem esse período hormonal onde ele fica meio louco e dizem que o homem tem trocas hormonais, mas elas não são gritantes, ele não menstrua, ele não tem dor nesse processo, ele não pare, ele não engravida. Então sim, as mulheres estão mais abertas emocionalmente? Estão. Isso não significa que os homens não têm emoções, eles têm, e claro que isso afeta ele e todas as pessoas, mas ele vai ter as emoções, ele vai ter aprendido a não explorar, lidar com isso. Assim como a mulher tem o racional e o homem também. Só que para ele é mais lógico. E até por ter maior quantidade de testosterona, a objetividade dele também vai ser maior, né? Deixa eu ver o que estão colocando. Adriana, meio assunto. Obrigada. Jane, gostaria de ver minha mestra queimadinha. Gostando de ver. Sim, queimadinha do sol, Brasil. Que aqui tem um monte de gente reclamando do calor, eu tô saindo de um lugar frio, então é muito bom pegar esse sol aqui, vitamina D, deixar mais energética e alegre. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa, por isso que eu acabei pegando o livro e trazendo o assunto, porque na época que eu li esse livro, era como se fosse uma verdade. Nós, mulheres, somos de Vênus, lidamos totalmente diferente do que os homens de Marte, todo mundo. Então, existe também os da Ana Bárbara, e eu não me lembro qual é o outro que escreve com ela, que é aqueles, por que os homens mentem, as mulheres choram, por que os homens querem sexo e as mulheres querem amor, eu acho que é uma coisa assim. Eles têm uma série de livros de homens e mulheres diferentes, onde tem uma certa lógica, essa visão, essa forma de lidar com as coisas. Mas eu gosto muito mais dessas novas teorias, por exemplo, as 5 linguagens do amor, onde não está definido por homem e mulher, mas está definido por o que as pessoas buscam, quais são as suas linguagens, né? Por quê? Porque nós somos seres diferenciados, não apenas por gêneros, existem diferenças nos gêneros, mas existem muito mais que diferenças no gênero, né? Oi, Mário Antônio, seja bem-vindo, te vi por aí. Patrícia Parmigiani, bom te ver também. Então, eu acho que hoje, no Dia da Mulher, né, ou das mulheres, e nesse mundo tão cheio de mulheres, maravilhosamente cheio de mulheres, talvez a gente precise assumir o lugar que a gente tem no mundo, não como homem e mulher, mas como ser humano. E uma vez que a gente vê o outro como ser humano, não pela cor, sexo, idade ou coisa do gênero, nós teremos uma possibilidade de não só empatia, mas de fazer diferença. E o que eu quero dizer com isso? Uma vez que você veja o outro como ser, como espécie, você para de julgar tanto, porque ele é da mesma espécie que você.
E não ele é homem ou mulher, mais velho ou mais novo que você, branco ou preto, ou amarelo, ou o que for. Porque se você comparar a espécie humana com, por exemplo, a espécie de cachorro, a espécie de gato ou coisa parecida, você vai ver que os gatos, todos os gatos, rajados, brancos, preto e brancos, pretos e tudo mais, são gatos. E eles se acasalam, eles têm manias iguais e tudo mais, e eles não estão assim, você é preto, fica desse lado, você é branco. Não funciona assim, a mesmo cachorro, né? Eu já tive cachorro vira-lata, e eu tinha uma cachorrinha pequena vira-lata que quando ela estava no cio, todos os cachorros de todos os tamanhos queriam ela. Eles não estavam preocupados se ela era branca, preta, vira-lata. Lembrem, brasileiro é vira-lata, a gente é misturado com todas as coisas e a gente fica se achando, a gente fica se diferenciando, né? Então falta esse processo de se olhar como espécie e não como branco, preto, velho, novo, desse partido, daquele time de futebol. A gente faz tantas diferenças que cria tanto afastamento que em vez de a gente ser feliz aqui e agora por ter uma espécie que é codependente e que por ser codependente a gente podia estar ou deveria estar mais unido, mais agradecido uns aos outros, né? Porque umas pessoas fazem o que eu não estou a fim de fazer e daqui a pouco eu faço coisas que outros não estão a fim de fazer, seja como profissão, seja na família, seja o que for. Então, teria tão bom e tão diferente se as pessoas pudessem ser apenas da mesma espécie e se preservar como espécie e não por categorias, né? Esse é pobre, eu não me misturo, esse é preto, não me misturo, esse é branco, não me misturo, e esse é não sei o que, e esse é do país vizinho, e esse é da não sei aonde. Então, quando a gente se olhar como espécie, a gente vai preservar a espécie. Ainda tem um grande caminho para isso. Só que assim, a espécie humana feminina, né, fêmea, que somos nós, o nosso dia, né, hoje, essa parte da espécie humana tem muito a oferecer, assim como a parte masculina, né, o macho da espécie. E se a gente não competir, talvez a mulher tenha o espaço de ser mulher, porque hoje, e me incluo nisso, o cachorro da vizinha tá fazendo barulho. Só um pouquinho que eu vou fechar a janela. Fechada a janela, ai. Então, se a gente pudesse de alguma forma, ser apenas da espécie, provavelmente a fêmea seria fêmea e o macho seria macho. Não tô dizendo, Milene, mas então não vai ter homossexual, não, nada disso. Mesmo nas espécies animais, existem os animais que são bi e que são homossexuais. As pessoas não querem enxergar isso, mas existe estudo nisso. Mas o que eu quero dizer quando eu coloco esses dois gêneros, sem tentar excluir os outros, é que talvez as pessoas estejam cobrando muito das mulheres, elas serem femininas, elas estarem com cabelo assim, mão feita, e isso, aquilo, e depilada, enquanto ela também está tendo que ser um macho, sustentar a casa, criar os filhos, e muitas vezes sozinha. Muitas vezes, para decisões importantes, ela está só. É isso que para mim falta quando você não olha como espécie. É quando a espécie se autoprotege, né? Seja numa matilha, numa manada, o que seja. Quando a espécie se autoprotege, os papéis são divididos para as duas partes. E aí eu não estou dizendo que mulher tem um papel ou outro. Não. Assim como nos pinguins existe uma troca de turno, né? Para que essa fêmea possa se alimentar e voltar com comida para alimentar o bebê pinguim. Esse pai tem a responsabilidade, se ele não assumir, vão perder esse bebê, né, pinguim. Assim, pássaros, assim, muitas espécies. Para mim falta a questão de se olhar como espécie e não como gênero, né, qualquer gênero que se tenha. A Edith entrou também, seja bem-vinda. Celi também, Claudimeire, Regina, oi para você também. Edina, seja bem-vinda e boa noite.
Então, o que eu quero sugerir hoje no Dia das Mulheres? Que a gente possa se olhar enquanto espécie e, portanto, olhar para a próxima mulher à sua volta como a guerreira que você vê em você. E se você não vê em você e vê na outra, talvez você precise olhar que essa guerreira também existe em você, né? Parar talvez de esperar esse príncipe te salvar da torre e você descer da torre, e você enfrentar os dragões, porque na verdade as mulheres já estão fazendo isso há muito tempo. Elas estão enfrentando todos os dragões, todas as lutas, elas são guerreiras, assim como esses homens. Eu não estou diminuindo eles, eu só estou tirando de um pedestal que foi colocado por outros homens e religiões, onde o homem estava acima, ganhava mais, tinha mais respeito, determinava leis e tudo mais, que ainda acontece isso, e que não deveria, porque enquanto espécie deveríamos nos proteger, nos autoproteger como espécie, não como gênero. Politicamente, as mulheres deveriam votar mais nas mulheres. Eu sei que existem mulheres na política que talvez não sejam tudo aquilo que vocês esperam, mas talvez pela falta das mulheres terem a coragem ou de votar ou de se candidatar, ainda temos um número muito alto em todos os poderes. E isso é um risco que nós mulheres estamos correndo. Quando, por exemplo, num processo de educação, a gente tem a psicologia eliminada, um Paulo Freire rechaçado. A gente vai vendo aqui no Brasil uma série de atitudes que estão sendo colocadas onde apoiam não a espécie humana, mas homens, o gênero, né? Homens e mulheres. Num processo religioso massivo no Brasil hoje, a mulher se subordina, hoje não, há muito tempo, mas parece que está retrocedendo muito, né? E eu acho que essas condições são complicadas. Lembrem que eu estou morando na Inglaterra, onde o feminino está muito mais equilibrado no poder, né? Agora mesmo nós tivemos uma ministra, ela não teve facilidade, mas nós temos uma rainha. Nós temos lá, na questão de deputados, senadores, essas coisas, como eles chamam lá, pessoas do parlamento como mulheres. Obrigada pelos coraçõezinhos, Karina. Quem quer dar coraçãozinho e joinha dê, por favor, comente também. Mas eu acho que isso é uma grande diferença em países mais avançados, onde a mulher está se colocando de uma forma e apoiando a outra mulher de uma forma um pouco mais clara que eu vejo aqui no Brasil. Eu vim muito com a questão, por acompanhar certas situações, que eu questiono o quanto o homem brasileiro realmente gosta de mulher. Por quê? Porque daqui a pouco o peito dela não é suficiente, tem que botar silicone, ela tem que alisar o cabelo, ela tem que clarear até lá embaixo, ela tem que operar lá embaixo, ela tem que tirar celulite, ela tem que mudar o cheiro. Eu fico questionando, mas esse homem gosta de mulher? Ou ele gosta do pornô que ele vê? Entende? Onde ele tirou essa questão? Por exemplo, lá na Inglaterra. Na Inglaterra a mulher não depila nem embaixo do braço. Tem mulher com barba e bigode. Eu não estou dizendo que isso é bonito. Eu não estou dizendo que tem que ser dessa forma. O que eu estou tentando te dizer é que a liberdade de você ser você mesmo, enquanto espécie, enquanto natureza, deveria ser uma coisa natural, né? Ser natural deveria ser natural. Eu vejo que há uma crítica do cabelo branco que está muito melhor agora, uma crítica ao cabelo enrolado aqui, que está muito melhor agora. Quantas pessoas foram mal vistas por um cabelo enrolado, por um peso, por uma pele, por várias coisas, né? Então, o quanto é necessário a gente voltar ao que é natural, dentro, claro, da liberdade de ter o que quiser, mas não da pressão de ser o que esperam, né? Deixa eu ver o que mulheres unidas são fortes. Qualquer espécie unida seria forte, porque há uma necessidade. Por exemplo, uma dica que eu daria é as mulheres que ainda não fazem parte do Mulheres do Brasil. É todo um movimento não contra os homens, a favor das mulheres, onde tem muitos eventos, muito autoajuda entre mulheres. Então procurem isso, tem fanpage no Facebook, Mulheres do Brasil, tem em várias partes do mundo. Eu estou participando lá na Inglaterra, mas tem aqui no Brasil. Acho que existe uma necessidade da união enquanto espécie, mas enquanto não existe
essa consciência, sim, Mulheres do Brasil para mulheres, assim como existe o Dia dos Homens a favor dos homens se cuidarem, os homens não se cuidam, emocionalmente eles trancam muito. Tô com um irmão e cunhado no hospital agora, um porque infartou, o outro porque tá com complicações, pedra do rim. O que acontece? São esses homens que estão sempre muito fortes e cansa ser forte. É só os homens? Não, as mulheres também estão assim. Eu acho que é isso que tá faltando. A gente não se protege, a gente se cobra, a gente se julga, a gente se questiona, a gente avacalha literalmente com o que seria poder ser livre, poder chorar, poder ter um colo. Existe uma pressão, e eu vejo muito alta no Brasil, de parecer bem. Não existe nos outros países? Claro que existe. Existe suicídio, existe um monte de coisa, mas se eu fosse contar para vocês, como terapeuta, quantas pessoas que postam no Face que estão muito bem e que elas chegam no processo terapêutico destruídas e elas não têm com quem contar. E é isso que nós estamos criando, enquanto espécie, uma concorrência, um parecer e não ser alguma coisa. Né? Deixa eu só ver os comentários. Edna, eu me cuido do cabelo, enfim, por mim, pra mim, não por causa de homem. Maravilha, que não seja por causa de homem e por causa de mulheres, mas porque você gosta. Entendeu? Eu fiz reflexo, eu gosto de fazer reflexo, eu gosto dos meus cachos, já tive mais de uma cabeleireira que queria alisar, porque tem que... Não. Quando você faz por você, isso trabalha a autoestima. Quando você faz para o outro, o seu cabelo talvez não fique com aquele outro que você está copiando, entendeu? Então, quando você se ajusta para o que serve para você, faz toda a diferença. Ana Barcelos, parabéns, grande mestra para nós aqui. Abração, Ana. Vera de Oliveira, tá olhando, seja bem-vinda, Vera. Vera Eunice. Então, essa é a ideia. A live vai ser rapidinha, daqui a pouco eu tô terminando, mas a ideia é essa, né? No Dia da Mulher, que talvez a gente pense também em ter um Dia da Espécie Humana, ou não um dia que a gente tenha uma consciência de espécie humana, porque quando a gente tiver uma consciência de espécie, a gente talvez chega na evolução de cachorro, gato, passarinho, que não tem problema se é branco, preto, rajado, colorido, pingado... Né? Porque eu acho que é isso que está faltando quando a gente fica olhando, não, eu sou mulher, eu sou homem, sou branco, sou preto, sou pardo, sou índio. Aqui no Brasil, gente, nós somos tudo. Eu tenho uma avó, por exemplo, uma bisavó que era búlgara, negro com índio. Assim como eu tive um vô alemão, vô e vó italianos. É uma mistura, provavelmente se eu fosse fazer meu DNA, tem um pouco de tudo. E é isso que faz o brasileiro ser tão resistente, né? Se você pegar um cachorro vira-lata e um cachorro de raça, o cachorro de raça vai ter um monte de problema, um monte de vacina, a ração especial se não cai o pelo, papapá. É a mesma coisa. Lá na Europa eu vejo que eles têm em alguns países eles ainda preservam, por exemplo, o inglês é fraco para um monte de coisa, sempre doente. O brasileiro vira-lata, isso nos faz super resistentes, super resilientes. E uma das coisas que eu vejo aqui, como o brasileiro é criativo, gente. Ana Lúcia está assistindo também, a Jane, Lucas. Juro fidelidade unicamente a mim mesma, a única que tenho a obrigação de agradecer. Fantástico, Jane, é bem isso. Juro fidelidade unicamente a mim mesma, a única que tenho a obrigação de agradar. Afinal, você do começo ao fim vai ter que se aguentar. Adriana Martins, já passei por uma situação de uma pessoa chegar a dizer: pena, tão bonitinha, mas não se cuida. Ainda existem mulheres, deixa eu só ver se eu consigo ver o resto. Mulheres que cobram, e muito. A Vera, hoje olho pra mim, ocupei meu lugar. Gratidão, amada, por tantos ensinamentos. Obrigada, Vera. Então, acho que o fantástico é quando a gente se vê enquanto espécie, não menos, não mais, não por gênero, não por idade, por peso ou sei lá o que. E começa a perceber que o outro é o meu espelho, né? O outro, por exemplo, vou dar alguns exemplos que é diferente na Inglaterra. Essa coisa de gênero, por exemplo, é bobagem. Já foi muito condenado e torturado as pessoas que tinham alguma homossexualidade, tá? Era realmente preso ou torturado, assim. E tinha alguns que tinham que fazer um... Era tratamento de hormônio que praticamente acabava com a vida deles. Hoje,
tá diferente, né? E num outro momento talvez eu conte as histórias meio macabras da Inglaterra e da Europa, mas hoje, digamos assim, evoluiu. E no Brasil, às vezes, eu acho que não evoluiu tanto quanto poderia, por ser um país aberto, há muitas culturas aqui dentro. Eu acho que poderia ser realmente fantástico. Mas eu estava falando sobre a criatividade do brasileiro, né? Então, eu tenho saído com amigos e família e tudo mais, e, por exemplo, milkshake. Lá tem milkshake? Tem. Sabores básicos e é isso. Aqui tem uma lista, você não sabe nem o que escolher. Lá tem panqueca? Tem. Tem rodízio de panqueca? Não. Tem rodízio de pizza? Não. Tem rodízio de carne? Não. Tem rodízio de alguma coisa? Não tem. Aqui brasileiro cria, por exemplo, antigamente tinha churros de mumu, era isso. Agora tem de mumu, tem de Nutella, tem de leite moça. Pra comer, Brasil é um paraíso, gente. Pra comer, Brasil é um paraíso. Pra moda, eu questiono um pouco, porque o Brasil pega umas modas e aí se tu não usa aí, tem mais liberdade hoje em dia. Eu consegui ver, sei lá, vestidos longos, curtos, mini saias, calças skinny e flare e assim vai. Mas lá é extremamente natural, ninguém fica olhando pra você. E tem micro saia lá? Tem. Claro que não tem o corpãozão que uma mulher brasileira tem. Mulher brasileira... Esses dias eu tava olhando, né, eu fiz grupos e constelação, como a mulher brasileira é bonita, como a mulher brasileira tem belezas fantásticas, né, seja sorriso e sorrir com tudo, né, olho, tudo mais, eles são meio amarelados, até pela falta de sol. Eu cheguei meio amarelada, branquicenta aqui, falta de sol mesmo, né? Eu e o Pedro começamos a fazer reposição de vitamina D por falta, por ficar cansado, dormir mal e coisa do gênero. Nós temos assim a beleza tanto branca, pink, né? Cor-de-rosa, amarelada, morena, negra. E é tudo brasileiro, né? Todos os cabelos, todos os tamanhos, seja para cima ou para os lados. E tem corpo, e tem movimento, e tem ginga, né? Mas às vezes eu não vejo a mulher brasileira valorizando uma outra com todas as suas belezas. Olha, sinceramente, as mulheres brasileiras são muito lindas. E é engraçado que eu vejo isso na Europa porque você reconhece uma brasileira. Aliás, nós somos reconhecidas pelo gingado, pelo corpo, pela expressão, pela espontaneidade. E pouco nos valorizamos, né? Eu não vou dizer que o homem brasileiro é o mais bonito. Eu acho que ele é o mais despojado. Eu acho que ele é muitas vezes ele é o mais exigente, sem ser o mais bonito. O italiano é muito bonito. O francês eu não gosto muito, não é muito meu gosto, é mais sujinho. O inglês também não é muito lindo. O espanhol é muito masculino, né? Então eu vejo assim, existem homens que até são um pouquinho melhores que o brasileiro, apesar do brasileiro também ter a ginga, tem a malandragem. Então eu vejo assim, nós temos tantas belezas naturais, né? Agora eu fui numa fruteira, eu queria comprar toda a fruteira. Frutas enormes, lindas e saborosas. Eu comprei 2 abacates desse tamanho e lá é desse tamanho um abacate, gente. E como ele vem verde, ele é machucado, então ele não amadurece como um abacate aqui. Ou uma manga, são só do Paquistão que são boas quando a gente compra lá na Inglaterra. A manga brasileira, o abacate brasileiro, as melancia lá são tipo assim, no máximo o tamanho da minha cara. As melancia aqui era enorme, as melancias, né? Nós temos frutas, nós somos mulheres, nós somos um país de muitas belezas, de muitas coisas fantásticas. E a gente não se valoriza, né? Então é isso que eu digo, talvez se a gente se olhasse como espécie, talvez se a gente se olhasse como brasileiro, como nação, como gente bonita, com tanta criatividade, com tanta criação de coisas, seja na comida, na roupa, nas cores. Eu tenho, num lugar que eu trabalho voluntariamente, eu tenho uma gerente que eu amo de paixão, minha mãe inglesa, e ela vê, por exemplo, cores vivas, estampas vivas, sabe? Aquela coisa de vida, de expressão que nós temos, né? Mexe com um pouco de italiano nisso, mexe com os braços, mexe com os olhos, mexe com a boca, fala alto. E não falamos tão alto ou tão gritado quanto o italiano, só nas regiões mais italianas, mas
Vocês já pararam para pensar quanta riqueza nós temos e quanto a gente se compara para menos com outros países e outras culturas, né? Então é isso. Eu queria que você pensasse enquanto espécie e o quanto você na sua espécie é tão especial e tão único, porque é isso que vai fazer você chegar mais longe, não se sentindo menos, né? Deixa eu só ver aqui que tem algumas coisas que eu perdi. A Claudimeira Regina tá falando: gostaria muito de te contar minha história, gostaria muito de um conselho. Tem como ser no privado? Sim, escreve para mim. Marlene tá vendo, Fátima também, um beijo para vocês. Edna, estou em Londres, o que mais sinto falta aqui? O sol, que no Brasil tem de sobra, e o pessoal reclama muito, eu tô vendo o pessoal reclamando muito, isso que aqui já tá melhor a temperatura, eu sei que estava bastante quente, mas para quem tá em países acinzentados, né, que nem a Edna, o sol faz falta para a saúde da gente. A Roseli tá vendo também, beijo. Que verdade, Milene. Obrigada, Ivete. Então eu deixo hoje esse pensamento, deixo hoje essa ideia de se ver como espécie, de se ver essas mulheres maravilhosas, essa mistura brasileira de tudo, e nos abrirmos mais ao direito de não sermos cópias umas das outras, mas buscar nossa beleza, nossa forma, nossa ginga, e olhar isso com amorosidade, né? Se vocês olhassem, olhem programas, olhem filmes. Ontem mesmo a gente estava vendo um filme, Água com Açúcar, e parece que toda a expressão de sensualidade das atrizes principais era caras e bocas. Se vocês olharem, seja até nas novelas brasileiras, que são bastante apimentadas, né? São muito apimentadas, pensando lá, né? Obrigada pelos coraçõezinhos, Adriana. Como a sensualidade da mulher brasileira é filmada inteira, né? Infelizmente, até sem precisar em algumas cenas, né? Mas no sentido de tudo na mulher brasileira é muito sensual, é muito forte, é muito caloroso, é abraçável, né? É bom de estar perto. E que eu acho que falta isso. Eu venho pra cá e eu fico tão feliz, tão animada, me recarrega tanto. Fica complicado às vezes voltar, porque realmente aqui me energiza, ao mesmo tempo que tem várias situações que eu não estava feliz aqui, mas tinha coisas que me deixavam muito feliz, né? Agora eu tenho feito as constelações e é uma de paixão, assim, tava com falta disso. Então talvez a gente precise se valorizar também como nação, como mulher brasileira de muita força. A mulher brasileira tem muita força, tem muito poder. Porque eu fico imaginando, vocês já pararam para pensar o quanto a mulher brasileira trabalha, luta, faz as coisas e ainda tá bonita, porque olha, lá o pessoal não faz unha, é muito caro. O pessoal quase nunca faz cabelo. Tem as que usam maquiagem, bastante maquiagem. A gente tem recurso lá, muito mais do que a mulher brasileira aqui, mas a mulher brasileira tem a sua beleza, sabe? Eu vejo essa mulher que tá indo trabalhar, pegando às vezes um ônibus, caminhando, fazendo isso e se arrumando. Eu tenho uma irmã que mora num sítio, trabalha nesse sítio, cuida de vaca, isso aqui, e ela faz as unhas muito mais frequente que eu, por exemplo. Então eu vejo assim, essa mulher é muito fantástica, é pouco valorizada por outras mulheres e por homens, o que é uma sacanagem, porque, olha, se você visse a mulher, de maneira geral, europeia, que não se depila, nem tira bigode, muitas, as mais novas até se maquiam, as mais velhas não se maquiam, elas saem do corpo, assim, no sentido de saem do corpo, saem das medidas, né? E não estão nem aí, até porque lá a gente consegue roupas para tamanho bem grande, né? E aqui a gente não tem os recursos que se tem lá. E ainda assim essa mulher dá um jeito, ainda assim essa mulher tá bonita, né? Tá bonita por dentro também, né? Porque é muito humana, é muito calorosa essa mulher brasileira, né? E que eu acho que talvez esteja na hora de a gente olhar umas às outras e dizer como tu tá bonita, como tu tá bem, como tá legal. Não é invejar, né? Você se inspirar com essas mulheres, com essas histórias de tanta força, de tanta guerreira. Eu acho que vai fazer muita diferença na própria vida da gente quando a gente valorizar isso. Vamos lá. A Maria Luísa tá aí, beijo.
você sempre levantando o nosso astral. Obrigada para você também, querida. Fique conosco. Nossa vida é bem melhor com você por perto. Partilhe maravilhoso. Obrigada. Vou seguir partilhando online que seja. E claro, por favor, me acompanhe. Beijo enorme para todos. Eu encerro aqui. Feliz Dia das Mulheres, essas guerreiras que não estão precisando de princípios encantados. E se tem homens assistindo, lembrem que nós precisamos homens mais machos que nós e que a gente pode afeminar um pouquinho também, sem ter a sensação de fragilidade. Na verdade, existe uma força enorme no feminino. A gente só precisa resgatar essa crença, porque a força já existe. Essas guerreiras nós já somos. Nós criamos milagres a cada dia com tudo que nós fazemos o dia e a noite toda, né? Essa mulher é uma mulher. As mulheres, de maneira geral, são mulheres que têm pelo menos 3 jornadas, né? Ela tem a jornada de trabalho, ela tem a jornada de família, ela tem a jornada casa, ela tem tantas jornadas de trabalho e tá ela aí arrumada, bonita e maravilhosa, fazendo o dinheiro dar em pé de fruta, que não é a coisa mais fácil, mas nós guerreiras somos fantásticas nisso, certo? Então, parabéns para nós, é o que a Edna também está dizendo. Príncipes encantados, reis desorientados, os sapos safados. Bem isso, gostei do Jane. Podemos escolher. Então, assim, escolham bem, mas escolham em primeiro lugar a vocês mesmas. Beijo enorme, excelente domingo. Domingo que vem eu tô por aí também. Um pouco na corrida, domingo que vem eu vou estar fazendo constelações em Porto Alegre. Então, provavelmente eu vou estar no final da constelação, como no domingo passado. Dentro de um espaço também diferenciado, mas com certeza com algum assunto para nós discutirmos ou ouvirmos. Beijo enorme, feliz domingo, feliz Dia das Mulheres, feliz mulheres, por favor. Beijo, beijo, beijo.